Senhor, para mais uma vez servirmos ao nosso Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5. Coríntios, capítulo 5, verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos abaixo de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Que o Senhor acrescente a sua bênção a esta leitura da Sagrada Palavra. Nós, outro dia, já, não sei, talvez um tempinho mais longo, que ninguém lembra, né? Mas nós estávamos estudando exatamente sobre a mordomia, né? O fato de nós sermos dispenseiros dos mistérios de Deus e a nossa responsabilidade como dispenseiros de Deus. E hoje eu gostaria que nós continuássemos enfocando, né, o assunto da mordomia do corpo. Quer dizer, a minha responsabilidade diante de Deus quanto ao meu corpo. Nós acabamos de ler esse trecho da palavra, onde fala muito a respeito do corpo, né? E nós observamos logo no primeiro versículo que Paulo fala que o nosso corpo é uma casa terrestre, quer dizer, uma casa para nós morarmos nela enquanto nós estivermos aqui na terra. Quando nós sairmos daqui, nós não vamos mais morar nessa casa terrestre. Mas, sendo uma casa que Deus nos tem dado para morar, para habitar nela aqui, nós devemos pensar então na importância de nós sermos fiéis a Deus no cuidado com essa casa, não é? Às vezes a gente pensa, não é? Como é bom quando a gente tem uma casa, não é? E quando nós temos uma casa, a gente nunca deixa essa casa de qualquer jeito. Às vezes tem algumas pessoas que deixam, né? Mas em geral não, né? A gente limpa direitinho a casa, a gente procura arrumar quando quebra uma coisa, outra, né? E às vezes a gente faz assim, né? Então, quer arrumar uma torneira, dá um problema, a gente vai lá arrumar um chuveiro, arruma, né? A gente está sempre arrumando. Às vezes precisa de uma pintura, você vai lá, começa a pintar, acha a casinha, né? Então nós sabemos que nós temos que cuidar da casa onde nós moramos, casa especialmente que é nossa, né? Se não for nossa, cuidar tem que ser maior, porque depois na hora que vai entregar tem que reformar a casa para entregar, não é? Mas nós temos então que pensar a forma como nós tratamos a nossa casa. E Paulo fala que o nosso corpo é uma casa terrestre. E ele fala que no tribunal de Cristo nós vamos ser julgados por tudo que nós fizemos por meio do corpo, seja bem ou mal.
Então quer dizer que desde o dia que nós nos convertemos a Cristo, até a hora do arrebatamento ou até a hora de nós partirmos desse mundo, nós vamos responder a Deus pela forma como nós usamos essa casa terrestre, pela forma como nós usamos o nosso corpo. Então é preciso ter um certo cuidado, né? É preciso, de fato, a gente ter uma atenção para com o nosso corpo. Na verdade, é um corpo terrestre, ele não é eterno, ele é temporário, né? E o Senhor tem nos mostrado isso na sua palavra. Cada um de nós temos um prazo de vida estabelecido pelo Senhor, e isso está no Salmo 139, né? Então nós podemos, às vezes, ultrapassar esse prazo, se for a vontade de Deus, se Ele quiser nos dar mais dias, né? Mas podemos também morrer antes desse prazo, se nós formos descuidados, né? Se nós não fizermos aquilo que realmente glorifica e honra o nome do Senhor. Então uma pessoa pode falhar na sua vida espiritual, pode pecar, né, contra Deus, então isso pode trazer uma morte prematura, e aí a pessoa vai embora antes do seu tempo, né? Então nós precisamos pensar, é uma casa terrestre, é um tabernáculo, como disse Paulo, né? Então nós sabemos que é um corpo frágil, um corpo mortal, um corpo que fica doente, né? E nós devemos estar sempre cuidando dele. Agora, quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala a respeito do nosso corpo aqui. Olha a partir do verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas se esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Agora eu queria que nós, irmãos, observássemos o fato que o nosso corpo é o santuário do Espírito. Quer dizer, o Espírito de Deus habita o nosso corpo. E nós precisamos lembrar o que Paulo fala aqui, né? Ele disse assim, se alguém destruir o santuário, Deus o destruirá. Então nós não podemos de forma alguma fazer coisas ou usar coisas que vão prejudicar o nosso corpo, que vão destruir o nosso corpo. Então nós precisamos lembrar isso, porque o Senhor Deus tem dito que se nós destruirmos o corpo, Ele nos destruirá, né? Então é claro que Ele está falando de uma disciplina mais severa, conforme 1 Coríntios 11, que pode ser até a morte, né? Então nós precisamos ter um certo cuidado quando nós pensamos nesse versículo. Então nós entendemos muita coisa relacionada com a vida do cristão. E às vezes é preciso pensar, não é verdade? Por que o crente não fuma? Aí você fala, tem muito crente que fuma, né? Tem, é verdade, né? Então nós diríamos assim, por que o crente verdadeiro não fuma? Aí muda o quadro, né? Muda a coisa. Então eu acho que nós temos que pensar, porque as pessoas gostariam que estivesse escrito na Bíblia assim, proibido fumar, né? Como aparece nas lojas às vezes, né? Proibido fumar. Então não pode fumar. Mas a Bíblia não fala assim, proibido fumar, né? Mas a Bíblia fala que você não pode destruir o corpo. Então como é que eu destruo o corpo fumando? Quando nós olhamos para os conselhos médicos, né? Então nós descobrimos que o cigarro prejudica a saúde da pessoa. A pessoa pode ter problemas de pulmão, pode ter câncer, né? Muita coisa pode acontecer. Então, se o cigarro faz isso com o meu corpo,
e eu sou um responsável diante de Deus pelo meu corpo, eu não posso fumar. Não é? Então, por que o crente não fuma? Porque o cigarro